Mais Saúde, iniciando o terceiro bloco com o Dr. Carlos Hamilton. Dr. Carlos Hamilton, eu dividiria esse terceiro bloco em duas aulas, duas palestras, já que o colega está acostumado por ser professor da faculdade. O primeiro, eu gostaria que o colega nos falasse que alergias alimentares ou que alergias são mais frequentes na criança. E, em segundo lugar, como prevenir os traumas mais comuns na infância, pelo menos no ambiente doméstico? Em relação à alergia alimentar, a causa disparada mais comum corresponde a quase 70% do diagnóstico, alergia à proteína do leite de vaca. Em segundo caso, vem a soja, mas parece que no Brasil, em criança, é mais comum o ovo do que a soja. E aí depois vem o trigo e vem depois as castanhas, nozes, avelãs, frutos do mar, com uma incidência bem menor de alergia em criança. Ao passo que, então, o leite de vaca é o grande vilão da alergia alimentar em pediatria no Brasil, em segundo lugar, ficando um ovo. Muitos trabalhos mostram amendoim também com uma alta incidência, mas vale a pena lembrar que é uma alergia tipicamente americana, por causa do uso habitual da pasta de amendoim na dieta dele. Então é muito mais observado lá do que aqui no Brasil. Quais os principais sintomas da alergia alimentar ao leite? A criança pode ter manifestações desde digestivas, né? Dor abdominal, distensão abdominal, náuseas, vômitos, diarreia, sangramento nas fezes. As fezes podem sair mal digeridas, cruas, tá? Mas também pode ter sintomatologia do trato respiratório e da pele, rinite, asma, urticária, e o mais grave seria o angedema, um choque anafilático, quando a criança tem uma reação mais grave pela alergia alimentar. Claro. E indo agora para a nossa segunda preocupação, quais são os acidentes domésticos, os traumas mais frequentes nos nossos pronto-socorro e que reflexões o senhor deixaria para os nossos telespectadores para evitar esses traumas? A gente tem observado, principalmente no dia a dia, no Ferreira Machado, 3 traumas. Um é o trauma de crânio, né? O trauma da criança cair e bater com a cabeça. E aí vai o cuidados, saber que são contraindicados os andadores, os riscos são maiores do que os benefícios. Muito cuidado com guarda-corpo de escada. Outro dia mesmo eu peguei uma criança com um trauma de crânio porque a família não tinha construído o guarda-corpo da escada, a criança caiu do patamar da escada. Traumas automobilísticos por não uso da cadeirinha na criança, a criança às vezes está viajando no banco de frente com a mãe no carro. Então, essa parte do trauma de crânio tem sido sempre muito observada no Ferreira Machado. Uma outra causa muito frequente é queimadura por líquidos quentes. Em segundo lugar, o que a gente observa é queimadura por sopa, por água fervendo, por substâncias quentes, as queimaduras na criança. Então, tomar muito cuidado. Cozinha não é lugar de criança, né? Caldos, leite, café, água, sempre colocar na boca de trás do fogão, mas mais uma vez lembrando, cozinha não é lugar de criança. Os traumas que têm mais chamado a atenção depois do trauma de crânio é o trauma por queimadura de líquido quente. Em terceiro lugar, não um trauma em si, mas acidente por animal peçonhento. E aí vem a questão da mordida de escorpião, né? A mordida de escorpião também, a incidência, a questão de Ururaí, principalmente a gente pega muitas crianças de São Francisco, de Itabapoana. Não sei porque o município de São Francisco não tem soro. A incidência de lesões por escorpiões em São Francisco é extremamente alta. Eu não entendo por que a Prefeitura de São Francisco não disponibiliza soro na sua unidade hospitalar. E a gente tem que tomar muito cuidado com a sintomatologia gastrointestinal na mordida de escorpião. A dor local é extremamente comum. Normalmente não precisa ser feito soro, mas prestar muita atenção em 2 coisas. Umidade. Normalmente, crianças abaixo de 7, 6 anos corre o risco de agravar mais rápido. E segundo, dor abdominal, náuseas e vômito. Teve dor abdominal, teve náusea, teve vômito, tem que fazer soro. Tá? É importante que seja encaminhado para o serviço e tome soro e não espere nenhum tipo de efeito de antialérgico, de soro que possa estar
sendo aplicada nessa criança. Em resumo, nós poderíamos dizer, então, que é fundamental que os pais conduzam os seus filhos de forma adequada quando usando o automóvel. Ou seja, a cadeira de banco de trás, não é, com a criança na cadeira e não no colo da mamãe. Em segundo lugar, isso daí eu repito sempre, inclusive para os pacientes adultos que têm filhos, eu, embora não seja pediatra, tenho a preocupação de utilizar pela quantidade de acidentes que a gente vê quando trabalha em pronto-socorro. A criança é da porta da cozinha para fora, porque a criança de 2, 3 anos tem a mania de agarrar na saia da mamãe quando ela está cozinhando. E é muito fácil que a mãe, ao se voltar para a criança, pegue na alça da panela e derrube algum líquido quente, algum alimento quente fervendo sobre a criança. Então, prestemos atenção na reflexão e no conselho que o Dr. Carlos Hamilton nos deu. As crianças da porta da cozinha para o lado de fora. Não há porquê, mesmo estando longe do fogão, não há porquê a criança ficar na cozinha. Né? E em terceiro lugar, cuidado com a mordida de escorpião se a criança apresentar sintomas de náuseas, vômitos, porque corre um risco maior de se agravar. E o trauma por quedas é muito difícil da gente controlar, porque criança é levada. Mas alguns cuidados arquitetônicos podem ser tomados. As escadas têm que ter o corrimão de proteção. Não é? Os degraus, quando muito grandes, e a gente tem filhos ou netos pequenos, têm que ser harmonizados para que a criança possa utilizar, e de preferência ter portões quando há uma escada grande do primeiro para o segundo andar, portões que possam ser trancados para que as crianças não rolem escada abaixo. Né? Verdade. Doutor Carlos Hamilton, nós ainda temos mais 3 ou 4 minutos e eu não vou deixar que o senhor se levante sem utilizar esses 3 ou 4 minutos para as reflexões finais sobre os cuidados gerais que as mães e os pais devem ter com as crianças. Queria primeiro agradecer ao carinho da Terceira Via, o professor César, que é uma pessoa muito querida por nós lá na Faculdade de Medicina, pelo convite. Nesses minutos finais eu queria só dizer que não existe coisa melhor do que ter nossos filhos sobre nossos olhos, nossa proteção, o carinho que eles dão para a gente, o retorno que dá para a gente é muito grande. Quando a gente tem um filho, a vida nossa, quando não tem filho, é uma. Quando tem filho, é outra. Eu digo que quando eu era pediatra e não tinha filho, eu era um tipo de pediatra. Quando eu me tornei pai e continuei, lógico, sendo pediatra, eu acho que eu me tornei um pediatra um pouco melhor do que eu era antes de ter filho. Porque só um carinho, um olhar de pai, de mãe, pode entender esse tipo de situação que possa ocorrer. Então, amem muito seus filhos, beijem muito seus filhos, estejam sempre perto deles em casa, no colégio, tomem sempre muito cuidado com a alimentação sempre muito saudável, evitar doces, balas, refrigerantes, esse modismo de geleia, de iogurte nos primeiros meses de vida, isso é tudo para dar dinheiro para a indústria alimentícia, isso não traz benefício nenhum para o seu filho. Biscoitos recheados, biscoitos artificiais devem ser evitados no dia a dia para o uso da criança. Cartão de vacina sempre em dia também. Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, encerra hoje de forma muito feliz, de forma muito contente e satisfatória, porque a presença do Dr. Carlos Hamilton aqui, tenho certeza que foi de muita utilidade para você, nosso telespectador, e para todos nós aqui da Terceira Via. Dr. Carlos Hamilton, muitíssimo obrigado por sua presença aqui. E desde já está combinado a vir várias e várias vezes. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado.